Bom, pessoal, aqui eu já tinha mostrado para o meu aluno que eu estava comprado na rolagem, tá? Estaria comprando mais lotes ainda. Então eu executo uma ordem, tá? Porque o mercado aparentemente no começo da rolagem seria para cima, porque o FRP estava para cima, o DR1 estava para cima, e eu começo a explicar que existem janelas da Petax que você precisa ficar de olho, se a primeira vai ser para cima, a segunda e a terceira para o mercado ter uma direção. Nesse dia o mercado estava buscando novas máximas, mas aconteceu algo depois que vocês vão ver que ditou a direção do mercado, tá? Mas o mercado estava brigando com bastante lote ali, renovando novas máximas, o saldo acumulado de agressão subindo, tá? E eu explicando para ele que sempre você precisa olhar o DR1 e olhar o FRP, o volume do FRP, tá? Então eu estou executando ordens de compra nesse mercado e eu estou esperando ali o mercado subir até a máxima do dia anterior, naquele ponto vermelho lá em cima, para eu largar os meus lotes, tá? E o que eu fico de olho? Eu fico de olho ali no saldo acumulado de regressão e eu começo a explicar para ele que pessoa física começa a vender na máxima. Observem a XP ali no canto da tela vendendo, tá? Então, eu mostro para ele que pessoa física começa a vender bastante nesse mercado, porque a cabeça de pessoa física é: vou vender numa resistência porque o mercado vai cair. Mas o que eu disse para ele é: se o mercado está subindo, ele tem motivo para subir, né? E justamente o spread estava para baixo, estava barato para comprar esse spread, e eu começo a fazer a que a pessoa física faz, vendendo, mas só que largando minhas ordens de compra, ou seja, estou realizando em cima de pessoa física, pegando liquidez deles, porque eu sei que quando o mercado cair, eu vou recomprar esses lotes, tá? E olha só, aí já começou a estopar a pessoa física começa ou fazer médio nessa posição, ou começa a realmente entregar lote de 5 pontos para trás, tá? E eu sempre falando para ele, fique de olho no FRP0, fique de olho no DR1. Dia de rolagem é um dia específico para você olhar, que é um dia que não tem muita correlação com o mercado internacional, tá? Então é um dia que você precisa de fato focar no dólar, porque ele não vai correlacionar com muita coisa, porque é o dia justamente que vai ter fluxo real no mercado. Não esse tape reading que vocês olham por aí, mas sim vai ter fluxo real, momentos específicos, esses players vão atuar. E eu começo a mostrar para eles justamente isso, que não faz sentido você olhar tape reading é, no dólar com essa loucura do Times in Trades, mas no FRP ali tem fluxo real que você precisa olhar na rolagem, tá? Daí eu estou mostrando para ele, ajustando a tela, o que eu poderia fazer ali, onde nós poderíamos colocar esse Times in Trades do FRP0, né? Então eu estou colocando ali justamente para enxergarmos de forma melhor o FRP0. Então esse foi o momento que estávamos ajustando ali na janela que estava o gráfico do índice para olhar o FRP tanto no gráfico de 1 minuto como no Times in Trades. Aqui eu faço um ajuste. O que eu coloco? Eu coloco para destacar o último negócio em branco e também a quantidade primeiro ali perto da hora. Porque o que me interessa no FRP, além da agressão, é a quantidade que estão tomando por própria estrutura do instrumento financeiro que é o FRP0. Aqui começa a ficar interessante, porque ele volta na VWAP, que é um ponto interessante que eu olho, eu executo uma ordem nessa VWAP aí para voltar a tomar o mercado, já que a pessoa física está vendida e o saldo de agressão ainda está positivo. Acompanhe aí, vê o que vai dar. Inclusive depois, essa VWAP aí se torna uma surpresa no mercado, viu? Eu começo a explicar para ele justamente isso, que a pessoa física está vendendo ali esperando o rompimento de uma VWAP, sendo que o mercado institucional botou o mercado para cima e seria interessante naquele momento a VWAP ser um ponto de defesa.
E aqui eu explico ainda que o saldo de agressão está positivo e simplesmente é um recuo de mercado. Então eu estou ali querendo comprar nessa VWAP, tá? É um ponto interessante para comprar. Não deixaria de comprar ali porque a pessoa física está extremamente vendida e o mercado tocou rapidamente ali e já subiu. Eu estou esperando um recuo justamente nela para voltar a comprar, tá? Então vamos assistir o mercado aí. Conforme for acontecendo coisas interessantes, eu vou comentando aqui com vocês. E aqui eu pego e executo a minha ordem na VWAP ali, esperando o mercado voltar a subir. Note que pessoa física começa a vender de novo, tá? Mas o saldo de agressão ainda positivo. E eu começo a explicar para ele que a nossa posição voltou um pouco, até um pouquinho contra, mas que isso era normal, que teria pessoa física ali desavisada no rompimento de VWAP, felizinho com esses 2, 3, 4 pontos, mas que se tem institucional interessado que o mercado vá para cima nesse momento, eles vão fazer o seguinte, eles vão colocar o mercado acima da VWAP. Sempre que você está comprado no mercado, você quer ver o mercado acima da VWAP, nunca ao contrário. Porque caso contrário, você estaria mal comprado, tá? Então você quer ver o mercado ali, por exemplo, o preço justo do mercado é a VWAP, o mercado está caindo, ou seja, você teoricamente estaria perdendo dinheiro. Então eu começo a explicar isso para ele, justamente que o institucional vai querer fazer o mercado voltar para a VWAP e subir, se eles querem ver o mercado para cima. Eu também mostro ali o FRP0, que começou a ter negociação, começou a ter lote ali. Tá vendo? Ó, eu começo a circular na tela que teve negociação no FRP. E mostrar que o mercado demorou um pouquinho, mas começou a ir a favor da nossa posição. Note que acima da VWAP o mercado ali vai começar a dar uma disparada justamente para estopar todas as pessoas que apostaram nesse rompimento, nesse momento dessa VWAP. Então, note que ganha VWAP e o saldo acumulado de agressão vai com força. E daí eu realizo uma parcial, tá? Tento realizar uma parcial justamente ali para melhorar o nosso médio, trabalhando no nosso médio, já que a posição ficou um pouquinho ali no nosso preço, um pouquinho antes. Então eu quero ali pegar agora e realizar uma parcial perto dessa VWAP aí. E eu comecei a mostrar para ele ali, ó, no saldo acumulado de agressão, o que eu ficaria de olho é justamente dele estar diminuindo muito ou aumentando muito, tá? Porque não tem problema a posição ir um pouquinho contra, mas desde que o saldo de acumulado de agressão mostre evolução. E realizou a nossa parcial ali. E o que que eu vou ficar de olho agora? Nas pessoas físicas novamente e na máxima, como vocês já viram, seria o meu próximo alvo. Claro, de olho na FRP como sempre, de olho no DR1, já que era dia de rolagem, e ali eu melhorei o médio da nossa posição.
E aqui, pessoal, qual que foi a lógica? Vender na máxima junto com pessoa física. Mas por que de novo? Vender na máxima, só que largando a nossa ordem de compra, dando liquidez para esses caras, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, vendendo na máxima, para pegar liquidez junto com eles, que eu sei que eles vão vender ali e vão ser estopados. Então é justamente isso que eu fiz. A ordem está lá, assim que executar, eu volto aqui com vocês. Ordem executada. O que que eu quero fazer agora nesse mercado? Eu quero que ele caia de novo, tá? Para eu recomprar mais um lote, afastar meu médio e jogar na máxima do dia anterior que está perto lá. Foi isso que eu pensei, foi esse o racional. Se você for ver ali o volume, começou a ter um congestionamento ali. Eu vou circular de novo para vocês. Seria um bom ponto de compra na minha visão. Aqui teve mais um reteste da VWAP. Eu comentei com ele que eu estava muito tentado em comprar, só que eu não comprei porque a pessoa física começou a ficar extremamente comprada. Nós poderíamos ser liquidez e o Santander está destacado em vermelho aí. Ele começou a vender bastante. Então seria um ponto que eu queria atuar, mas eu não atuei pela conjuntura do que estava se apresentando. Nesse momento, eu falei para ele olhar o histórico de negociação do FRP para saber a taxa, se a taxa estava subindo, se as taxas estavam caindo, porque às vezes você esquece de olhar o gráfico, mas olhando o direcionamento, na verdade, a direção da taxa, fica bom para você saber se o mercado está disposto a tomar taxa ou vender taxa de FRP. O mercado está perto de uma máxima aí, e novamente vocês vão ver, novidade, né? Pessoa física vendendo numa máxima, sendo que o mercado já renovou duas ou três máximas. Aqui, como eu falei, sem novidade, XP, pessoas físicas vendendo na máxima 1.000 e poucos contratos, né? Novidade. Bom, chegou na máxima do dia anterior e nós temos dois cenários aqui que eu estava imaginando, tá? O primeiro seria o rompimento da taxa e o segundo, que é o mais provável, é eu zerar minhas ordens ali, porque na máxima do dia anterior, a maioria das vezes tem briga e o mercado tende a voltar um pouco antes de continuar a tendência do dia. Mas quando rompe a máxima do dia anterior, de cara assim já mostra que o mercado quer mais, já não tem tanto espaço para cima, e dali eu já mostrei que eu zerei a operação.